Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira aqui no canal. Eu sou a Vanessa Batista, aqui no canal de Escrita Criativa, a Arte de Vanessa Batista. E hoje eu vou falar para vocês sobre resenha, sinopse, prelúdio, epílogo, né? Porque muita gente não sabe a diferença de um e de outro, ok? Então vou estar esclarecendo isso para vocês. Para quem quiser escrever o próprio livro, o próprio conto e quiser publicar, vai saber como fazer uma sinopse legal, como fazer, o que é o epílogo, como fazer um epílogo, como fazer um pós-fácil, né? Apesar que não é tão usado hoje, é mais o epílogo do que o pós-fácil, né? Ou como fazer o prefácio ou o prelúdio, por exemplo, que antecede tudo, ok? Então vamos lá. Prefácio. O que é prefácio? Uma prefação ou um prefácio é um resumo do conteúdo de um livro, exibindo exemplificações de capítulos e narrando o que está introduzido neles. É quase como um resumo mesmo, né? O prefácio, eventualmente, contém algumas impressões de terceiros sobre a obra. Sabe quando a gente pega uma obra e tem um comentário de alguém, de algum escritor famoso que leu? Isso aí é um prefácio, ok? Nele, o autor busca puxar o interesse do leitor para o livro, trazendo um ar de curiosidade. Tá. Hoje em dia não se usa mais tanto o prefácio, tá? Ele foi substituído pelo prelúdio, porque o prelúdio nada mais é do que algo, você dá uma ideia de algo. Por exemplo, quando você vê um teaser de um filme ou de uma série nova, isso é um prelúdio. É um pedacinho do que está por vir, do que você vai encontrar ao abrir o livro. Então, na primeira página, quando geralmente é na primeira página o prelúdio, é um pouquinho do que vai ter dentro daquela história que você vai conhecer, né? Então, é igual um teaser de um filme ou de uma série que vai lançar. Conteúdo mais ou menos ali, eles põem principalmente as partes principais ali, algo para atiçar a curiosidade, é o interesse do leitor ou de quem vai assistir, né, do telespectador. Então, o prelúdio nada mais é que isso. Vamos lá ler na categoria o que está dizendo. Prelúdio é geralmente entendido como uma peça introdutória de uma obra maior, tal como uma ópera ou um balé. Difere da abertura por antecipar temas da obra que antecedem, ok? Então, o prelúdio é antes, um pedacinho do que está por vir. Quando você pega um livro e pega um prelúdio, nada mais é do que um pedacinho do que há de melhor dentro da história, ok? Deu para entender bem? Então, o prefácio e o prelúdio é praticamente a mesma coisa, tá? É que hoje em dia usam mais prelúdio do que prefácio, porque o prefácio não é só um pedacinho. Ele conta um pedaço maior do que tem dentro da história, como se fosse uma página e meia de um livro, por exemplo. Né? O prelúdio já não, é um pedacinho pequenininho, ok? O que é um prólogo, tá? Todos os meus livros têm prólogos, porém não está escrito como prólogo, né? Prólogo, por exemplo, você pega uma frase de dentro do livro ou um pedaço interessante do livro e põe lá no comecinho. Um pedacinho, contando aquele pedaço e onde você encontra ele dentro do livro, com o número da página, bonitinho. Isso é um prólogo. Mas eu vou explicar como que é e a diferença entre o prólogo e o epílogo, ok? Qual é a função do prólogo? A função do prólogo é um esclarecimento no qual é contado algum fato que antecede a trama, a história principal em questão. Né? Assim sendo, o prólogo, que é a parte inicial do acontecimento, vem antes do primeiro capítulo, ok? Já o epílogo vem no último capítulo. O epílogo é depois da história. Então, o prólogo é antes da história e o epílogo é depois da história, tá? Vamos lá. O que é um prólogo? Prólogo é um termo que vem da dramaturgia grega antiga, é aquilo que é dito antes e designa a primeira parte de uma tragédia, de uma história, de um livro de literatura, enfim, né? Então é o momento em que se expõe o tema da peça, né? Então, continuando no prólogo, é apenas quando você sentir que tem um conteúdo relevante para sua história, né? Igual você colocar uns trechinhos antes para o pessoal sentir aquela vibração, aquela emoção que tem dentro da história, ok? E o epílogo? O epílogo é uma parte de um texto no final de uma obra literária que constitui a sua conclusão ou o remate. O termo epílogo significa conclusão, indica a parte final de um discurso no qual é feito um resumo final das ideias expostas ou onde é apresentado o desfecho da história, tá? O que acontece depois do fim? Né? Então, geralmente, o epílogo faz o quê? Acabou a história, eles ficaram felizes para sempre, vamos supor o final de um romance. Eles casaram, tiveram um filho, acabou. E aí?
O epílogo vai passar anos depois o que aconteceu, ou talvez a versão masculina, alguma coisa diferente o epílogo. Ele complementa a história, porém ela não é a parte final. Já aconteceu o final antes, né? Então o epílogo ele vem para rematar e dar uma continuação. Então, geralmente acontece no fim, depois do fim, né? Muita gente odeia livro que não tem epílogo, tá? Outros amam que não tenha. Geralmente o pessoal gosta mais quando tem epílogo, ok? Porque mostra o que acontece depois da história. Depois do Felizes para Sempre, né? E a diferença entre o pós-fácil e o epílogo? Porque o pós-fácil também existiu igual o prefácio. Hoje não se existe mais, não tem tanto mais pós-fácil. É um ou outro livro que ainda contém, tá? O que é o pós-fácil? Na verdade, ele é como se fosse um epílogo, né? O epílogo é o desfecho final da obra, conta o que aconteceu após a cena final do capítulo. O pós-fácil é uma advertência ou explicação final. Pode conter uma lição de moral, é geralmente utilizado pelo autor para colocar seu ponto de vista sobre o que foi narrado, né? Então, assim, os pós-fácios são muito mais raros de acontecer, tá? Geralmente tem epílogos nos livros, mas não são todos, tá? Não é uma regra. O livro não é obrigado a ter epílogo ou pós-fácil. Só tem se existe uma necessidade para aquilo. Né? Se o autor quer atiçar um pouquinho a curiosidade do leitor para saber o que acontece depois, se ele quer, por exemplo, colocar um pós-fácil, colocar uma lição de moral, enfim, não acontece sempre, tá? É só de vez em quando, ok? O que é uma resenha, tá? Geralmente no pessoal que está cursando o ensino médio, ou às vezes até na faculdade, eles pedem para fazer uma resenha ou como que eu posso dizer? Um resumo de uma história, tá? A resenha. A resenha é uma abordagem que se propõe a construção de relações entre as propriedades de um objeto, de um livro, né, de uma história, descrevendo, enumerando aspectos considerados relevantes sobre ele. A resenha é um gênero textual que consiste na descrição do texto, do filme, da série, do que você tenha assistido. Um exemplo, alguém pediu para você fazer uma resenha de um filme que você assistiu ou de um livro que você leu. Então você vai contar você vai descrever aquilo. O que é descrever? Contar o que você está vendo, tá? É igual você fazer um texto descritivo. Você tem que descrever exatamente como você viu, como você leu, enfim, tudo que você está vendo de fato, tá? Lembra que eu expliquei que fato, história real é tudo a mesma coisa, porque é realidade? Então, quando você descreve algo, você está falando sobre algo real. Mesmo que a história seja fictícia. Você viu aquilo, não viu? Você leu aquilo. Então, você vai descrever de acordo com o que você leu. Você não vai florear, você não vai acrescentar o que você vai estar escrevendo. Você vai ser fiel ao que você leu, tá? Isso é o que acontece com a resenha. Depois, você dá a sua opinião. Mas antes, no começo da resenha, você vai contar exatamente como o livro, o filme, a série, a história é, tá bom? Você não vai florear, você não vai dar sua opinião, você não vai mudar nada do contexto, tá bom? E aí, como que você faz uma boa resenha? Primeiro você vai escrever sobre o que você está escrevendo, né? Sobre a história que você leu, o que você assistiu, o que é aquela resenha, sobre o que, né? Depois você vai falar um pouquinho, se possível, da estrutura da obra. Se é em primeira pessoa, segunda pessoa, se é narrativo, se é descritivo, né? Enfim, você vai explicar mais ou menos como que é essa história aí. Né? Vai falar sobre o conteúdo, você pode falar sobre o autor da história, né? E você vai colocar também o público-alvo daquela história, né? Então seria bacana. E aí, depois disso, você põe um pouquinho da sua impressão sobre aquela história, o que você sentiu dela, né? A sua opinião particular, né? Então, assim, é muito particular de pessoa para pessoa a resenha. Por mais que contenha a história real, a história que você realmente leu, mesmo ela sendo uma ficção, você leu aquilo, então foi real para você. Então, por mais que você coloque o que você leu, o que você assistiu, você tem que colocar as suas impressões, o que você sentiu dela, o que você achou dela, tá? Então, a diferença de resumo e resenha está basicamente na quantidade de informações apresentadas sobre a obra. Enquanto o resumo contém apenas a reunião dos fatos principais, tá? Dos fatos mais centrais da história, a resenha põe um pouquinho mais de compilado de informações, tá? Ela coloca mais coisas, ela coloca o contexto, ela dá a sua opinião, ela coloca sobre o autor, sobre
se é primeira, segunda, terceira pessoa, enfim, ele coloca um pouco mais de informação. A resenha é maior do que o resumo. O resumo você conta rapidinho do que se passa, né? Você dá uma diminuída bem ali, põe um juntado ali de informação, ponto, aquilo é o resumo. A resenha não, a resenha você tem que entrar um pouquinho mais na história e contar suas impressões finais, ok? Sinopse. Por que que todo livro, filme, história tem uma sinopse? Geralmente tem, porque isso é que vai atrair o público para ler aquela história. Tá? Não basta ser só uma capa atrativa, tem que ter uma sinopse interessante. Se você ler a sinopse, mais ou menos do que se trata, e aquilo te cativa, você vai querer ler o livro, tá? Mesmo que depois não seja exatamente como você imaginou, mas a sinopse ela tem que conter fatos reais que acontecem dentro da história. Quando eu falo fatos reais, gente, nessa parte que eu tô falando aqui, não é que aconteceu de fato, e sim o que tem dentro da história. Aquilo é real, pra história é real, ok? Então é isso que eu tô querendo dizer. Não são fatos reais de uma história real de um ser humano. Mesmo a história tendo uma ficção, ela dentro da história, dentro daquele contexto do livro, pra história é real. Então, o que tá ali dentro tem que conter na sinopse. Não pode ter uma sinopse de algo que não contém dentro do livro ou dentro do filme. Tá? Não tem como você pegar uma sinopse contando que você vai ler um livro de fadas e dentro as fadas não existe, não passa em lugar nenhum, tá? Não tem. Se acontece uma fada na sinopse, dentro da história também tem que ter uma fada. Entendeu o que eu quis dizer? É nessa parte de real que eu tô dizendo, tá? Então, o significado de sinopse, substantivo feminino, resumo, relato breve, ou seja, sinopse de um filme, de um livro, de um espetáculo. É um relato breve ou resumo, bem resumido mesmo, tá? De uma teoria, de um manual, de um livro escolar, enfim. É um pedacinho do que você vai ler lá dentro, tá? Tem gente que coloca como sinopse apenas uma frase, apenas um pedacinho da história, alguém vendo alguma coisa. Isso não deixa de ser uma sinopse, porque tem lá dentro, tá? Mas geralmente é bem curtinha, se cabe atrás de um livro, ou na orelha do livro, tá bom? Então a sinopse contém informações que vai ter dentro do livro, porém é bem curtinho, é bem mínimo de palavras, apenas para atrair a atenção do público leitor, do público telespectador, enfim, do que você vai estar vendo ou assistindo ou lendo, enfim, ok? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu falei sobre a sinopse, a resenha, o resumo, o que é epílogo, o que é prólogo, o que é prefácio, porque tudo esses termos existem no dia a dia das pessoas que leem, que assistem filme, que assistem série, que assistem uma novela, enfim, a gente está em contato constante com isso, mesmo que você não vai usar para o seu dia a dia como profissional, tá? Mas é muito bom você saber o que é cada um, porque dependendo do que tipo de coisa você vai fazer, igual uma redação, como eu falei, que é uma descritivo ou argumentativo, né, um dissertativo, você tem que saber o que você está lendo, o que você está fazendo para o seu dia a dia, até para a sua profissão no futuro, ok? Eu espero que tenha ficado claro o que é cada item, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, manda aqui nos comentários que eu volto a explicar melhor sobre o assunto. Combinado? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.